Olá, meu nome é Suzane e nós iremos falar sobre conceitos de sexo, patriarcado e divisão sexual do trabalho. Eu irei falar sobre a teoria freudiana e os seus conceitos sobre sexualidade e sexo. A sexualidade é uma área essencial na vida humana e pode ser entendida como uma área de conhecimento, visto que atualmente existem vários estudos e pesquisa acerca desse assunto. É algo que também nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. E um ponto inegável é a importância que os pais têm sobre a educação sexual dos seus filhos, e que isso pode fazer com que a criança se torne um adolescente seguro e consciente da sua sexualidade. Ao analisar o comportamento das crianças desde os seus primeiros anos de vida, Freud tem o intuito de mostrar o caminho para a sexualidade saudável. E essa sexualidade saudável se dá à criança que consegue superar todas as fases da sexualidade. E vale lembrar também que todas as fases da sexualidade, de certa forma, continuariam se desenvolvendo ao longo da vida desse indivíduo. Para Freud, uma sexualidade com atitudes maduras e o que ele considera como normais deve ser trabalhada desde a infância e não somente na puberdade, como alguns filósofos da sua época afirmavam. Apesar disso, Freud afirma que até mesmo os indivíduos mais saudáveis podem possuir alguma perversão no âmbito sexual, e que havia encontrado diversas práticas ao observar as crianças que poderiam ser as formas de sexualidade infantil, que mesmo podendo ser observadas de formas inofensivas, para Freud tinha alguma ligação com a sexualidade. Freud, em sua teoria da sexualidade, procurou também base na sua teoria do inconsciente, e segundo ele, a sexualidade é uma força motriz que impulsiona para o desenvolvimento da perversão e da neurose. Freud, ao abordar a infância, também expõe o desenvolvimento psicossexual, que para ele se dá a partir de 3 fases: a fase oral, a fase anal e a fase fálica, além de expor a fase genital e a fase latência. A fase oral é a primeira fase. Nessa fase, o bebê, no ato de mamar, tem na sucção algo que é especialmente importante. A alimentação é a primeira necessidade da qual o bebê tem ciência. Nela, há o grande conflito onde a criança tem que aprender a controlar suas necessidades corporais. E o prazer está exatamente neste controle, onde, ao desenvolver esse controle, a criança tem um prazer de realização e independência. A fase fálica vai dos 3 aos 5 anos de vida. Nela, a libido tem o seu foco nos órgãos genitais. É quando a criança começa a descobrir as diferenças também entre o feminino e o masculino, onde também o prazer e o desprazer está diretamente ligado à região genital. Freud também acreditava que a homossexualidade era uma perversão polimorfa, e segundo ele, quem tinha esse tipo de perversão era capaz de sentir prazer de diversas maneiras. É importante afirmar também que para Freud todas as pessoas são capazes de possuir fantasias sexuais. Assim, pode-se perceber que ele via a homossexualidade com naturalidade e não atribuía status de anormalidade às pessoas que possuíam diferentes orientações sexuais. Foram muitos os questionamentos feitos para contestar a teoria de Freud ao longo do século XX. Um dos grandes nomes que rebateu tal teoria foi o da filósofa feminista Simone de Beauvoir. Ela defendia que só podia se entender o comportamento masculino e do feminino, traçar uma distinção entre o comportamento dos dois gêneros a partir de uma análise do contexto social, tanto o ambiente cultural quanto o ambiente educacional, este sendo responsável por estabelecer padrões ao feminino e ao masculino. E surge a diferenciação entre do que é sexo e do que é gênero. Sexo corresponde aos traços biológicos e à genitália de cada indivíduo. Já o gênero seria uma construção social, em que são atribuídos papéis, comportamentos e expectativas a homens e mulheres, cada um devendo seguir o seu caminho. Em 1949, Beauvoir publica o livro O Segundo Sexo. Nesse livro, ela debate sobre a posição da mulher. Segundo a sua perspectiva, a mulher nunca é um, mas sempre o outro. Segundo sua tese, Beauvoir utiliza de dados biológicos, da psicanálise e do materialismo histórico para explicar, para assinalar que a mulher está posta para a transcendência, desmistificando os preceitos da época que
defendiam que o homem que está para a transcendência, enquanto que a mulher para a imanência. Ou seja, na época se via muito que o masculino está associado com o exterior, com as grandes conquistas e as grandes obras, enquanto o feminino está posto no pequeno cotidiano, em pequenas conquistas, no ambiente mais domiciliar. Ainda em sua obra, o Revoar enuncia que a mulher não nasce como tal, mas que sua constituição se deve à interação de diferentes naturezas do conjunto de sistemas de interpretação de diferentes áreas, ou seja, é uma construção social. De modo, são atribuídos dicotomias com desvantagem para as mulheres. Por exemplo, as mulheres estão sempre designadas ao trabalho doméstico e à criação das crianças, dos filhos, e sendo sempre atribuídos a elas adjetivos ligados à emoção, à objetificação e à reprodução. Já os homens não, estão fadados à conquista e exploração do mundo exterior, sendo sempre atribuídos a eles adjetivos ligados à razão, sendo sujeitos e não objetos, e ligados à produção e não reprodução, como as mulheres. Olá, meu nome é Cristiane e vou falar sobre o homem como neutro, né? É uma construção social de gênero, ela determina o que é apropriado para cada um dos universos em uma equação excluente e binária, né? Masculino e feminino. Uma parcela específica da sociedade foi construída como neutra e universal, com embasamento em âmbitos filosóficos, sociais, literários, econômicos, culturais, políticos ao longo da história, né? Nisso, grandes figuras históricas moldaram a nossa sociedade econômica, cultural e filosófica, como Freud, Smith, Aristóteles, Picasso, Einstein, Platão, entre outros, né? Essa lista é muito longa, a lista oficial ela carrega 100 nomes, né? E entre todos esses 100 nomes, apenas uma mulher, que é Isabel I, né? E onde estavam as mulheres? Aliás, o que é uma mulher? E como diz Simone, em 1908, ela dizia que o próprio enunciado do problema sugere uma primeira resposta, né? É significativo que eu apresente esse problema. Um homem, ele não teria ideia de escrever sobre a situação singular que ocupa os homens da humanidade, né? Um homem, ele não começa nunca por se apresentar como um indivíduo de determinado sexo, né? Que seja homem é evidente, né? O homem, ele representa a um tempo positivo e a um neutro, ao ponto de se dizermos o homem para se designar seres humanos, né? Bom, e com isso que Simone falou, essa normalização do homem como ser humano neutro, ela pode ser observada também na nossa linhagem, né? De acordo com Ludwig, o pensamento é uma interpretação da realidade que pode ser expressa através da linguagem, não representando necessariamente a realidade entre si. A linguagem é interpretação pessoal ou coletiva, sendo sua relação com o pensamento, né? É intermediada pela identidade. Se essa linguagem não está em seta de subjeção, podemos concluir que ela não é neutra, e a construção social e coletiva da linguagem está sujeita e acaba que refletir os seus processos discriminatórios enraizados na nossa sociedade e coletivo, né? Podemos verificar no exemplo mais palpável da língua portuguesa, ao flexionarmos esses subjetivos para o gênero masculino neutro, né? Essa regra chamada de masculino neutro surge na transição do latim para o português, onde 3 possibilidades de flexão, masculino, feminino e neutro, passaram a ser apenas 2. O feminino passa a ser entendido como particularização do masculino, de acordo com, como diz Daniela Arias. Ela diz que o fenômeno é denominado de sexismo linguístico, né? Porque isso se refere a ambos gêneros, no masculino, e acaba com marginaliza esse gênero, né? E, portanto, ele renega invisibilidade e ignora a mulher. Se essa linguagem ela é passiva de ser moldada subjetivamente, a partir da experiência pessoal, nós podemos, né, compreender a invisibilidade das mulheres nos relatos históricos, né, como linguagem escrita, né? Como diz George, o que não se nomeia não existe, né? Se a história é escrita em sua maioria absoluta por homens, ela não pode ignorar o fato de que o produto dos autores está diretamente relacionado à sua experiência pessoal, resultando então em narrativas incompletas e, portanto, fictícias. Em um ensaio intitulado, né, em que Caterina, formando em Design e Educação, ela se refere a esse conceito como ficção dominante, né? Ela diz que
por ela definida como uma realidade ideológica, a qual vivemos e reproduzimos de formas tanto simbólicas quanto práticas a diferenciação de gênero, né, classe, raça, entre outros, né. Com isso, essa noção de ficção dominante, de reprodução de práticas e ideias que vão de encontro com a crença inconsciente, né, reforçando, então, o poder como principal fonte de garantia do consentimento e a ficção como principal fonte de ordem social. Nessa equação, nós podemos encaixar o sistema patriarcal, né, como uma ficção dominante. É evidente, então, que estamos diante de uma narrativa incoerente por ter sido subjetiva em seu decorrer. É importante abordar sobre como o papel social e o comportamento de cada gênero muda em sociedades diferentes. Por muito tempo da história, e até mesmo nos dias atuais, foi estabelecido que o fator biológico age de forma determinante sobre como será o comportamento e o papel social de cada indivíduo em uma sociedade. No entanto, em um momento da história, se buscou estudar mais a fundo sobre o que realmente age sobre o comportamento que cada gênero terá dentro de uma sociedade. Aqui eu vou destacar os estudos da antropóloga Margaret Mead. A Margaret viveu no século XX e ela tomou como base o comportamento ocidental que ela observava naquela época, onde a construção do papel masculino, os homens são muito mais agressivos, hostis e têm o papel de serem provedores do lar. Já do lado feminino, as mulheres são mais delicadas, amorosas e têm o papel de estarem voltadas a questões mais familiares. Só que a Margaret, ela tinha uma desconfiança de que essa imposição, essa construção do papel social era uma imposição muito mais cultural e social do que realmente natural. Então ela buscou estudar sociedades diferentes da Papua Nova Guiné. Ela estudou 3 tribos de lá. Uma se chamava Arapesh, e lá ela observou que tanto homens quanto mulheres eram igualmente gentes, disponíveis, cooperativos. Já na sociedade Mundo Gumor, ela percebeu que as mulheres eram tipicamente mais agressivas, dominadoras, ou seja, essas mulheres dessa tribo tinham um comportamento que era mais associado a homens. E por fim, na tribo Chambuli, ela percebeu que as mulheres eram muito mais dominadoras, tinham um papel mais preponderante em relação aos homens. E com esse estudo, ela chegou à conclusão de que o papel social é socialmente construído, ou seja, ele vem de uma construção socio-histórica e cultural e não apenas de uma simples diferenciação biológica. Os estudos da Margaret influenciaram na elaboração de formulações sobre a mulher e sua condição social e individual, que formam passos importantes para a construção de conceitos antropológicos. Eu sou Sara e eu vou falar sobre um pouco da história e das características do patriarcado. O patriarcado é um sistema onde o homem é visto como a figura dominante sobre a mulher ou sobre outros indivíduos que não estejam dentro de uma normalidade de raça, gênero e sexualidade. O patriarcado é um sistema tão antigo que os estudiosos não conseguem apontar uma sociedade onde o patriarcado começou a ser difundido, mas o estudioso chileno, Cláudio de Naranja, acredita que sociedades antigas, onde a violência e a brutalidade era incentivada, os homens assumiram esse papel e então assumiram cargos de poder e dominância sobre a mulher. Inclusive, esse é um papel que atualmente o patriarcado quer obrigar os homens a assumir, esse papel de brutalidade e violência que prejudica eles e toda a sociedade. Na Roma Antiga, por exemplo, no âmbito da família, o homem, o pai, era o chefe e todo o resto, as mulheres, as crianças, os criados, os escravos, deviam orbitar de acordo com a obediência que eles deviam a esse chefe da família. Na Roma, só era considerado cidadão o homem que atingisse uma certa faixa etária e tivesse nascido em Roma. Simone de Beauvoir, por exemplo, a autora do Segundo Sexo, diz no livro dela que fatores como cultura e fatores biológicos contribuíram muito para que os papéis da mulher e do homem na sociedade patriarcal surgissem. Fatores, por exemplo, biológicos, a reprodução e o físico inferior da mulher em relação ao físico masculino.
O patriarcado pode ser dividido em dois âmbitos, o patriarcado privado e o patriarcado público. No patriarcado privado, as mulheres são completamente retiradas da sociedade e é dado a ela apenas o papel doméstico, onde ela vai ficar sob a responsabilidade de uma figura masculina, como o avô, o pai, o marido e às vezes até o irmão. No patriarcado público, a mulher participa ativamente da sociedade, faz parte dela, porém ela não é permitida a ela cargos de poder, não é permitida a ela ascender em cargos de poder. Alguns benefícios a ela são negados e a ela é praticada a violência pela violência, quando ela é violentada pelo simples fato de ser mulher. A Revolução Feminista deu esperança para muitas mulheres, principalmente de classe média e alta, após a conquista do direito ao voto e o direito trabalhista, de que elas pudessem ser vistas em sociedade e de uma forma igualitária aos homens, quando na realidade, após a Revolução Feminista, o patriarcado só se moldou aquela nova forma da sociedade, e que na verdade o patriarcado público se tornou cada vez mais comum. Uma das características da sociedade patriarcal são que os homens são vistos como os únicos que podem ascender em cargos de poder, político ou trabalhista, enquanto as mulheres, categoricamente, são vistas como frágeis e incapazes de assumir esses mesmos cargos. A violência de gênero, infelizmente, é uma das características de uma sociedade patriarcal. A heterossexualidade, qualquer coisa que fuja da norma heterossexual, é vista como errada. E a legislação, que muitas vezes não contribui com a vivência da mulher em sociedade, como o direito ao voto, que foi dado às mulheres apenas em 1932, o fato de uma mulher quase ter sido morta e ter sido espancada várias vezes, para que garantisse o direito à proteção contra a violência doméstica, e um dos assuntos mais falados hoje em dia, que é o fato de se a criminalização do aborto é mais um dos fatos da legislação patriarcal atrapalhar e querer mandar na vida reprodutiva da mulher. Em entrevista ao Politize, a pesquisadora feminista e professora universitária Marlise Matos explica que as sociedades modernas foram construídas em oposição ao antigo regime, centrado na figura monarca absolutista. Assim, o modelo de sociedade democrática surge como uma aposta por um sistema social mais coletivo e justo. Mas, para a pesquisadora, o controle e domínio dos homens sobre as mulheres permaneceu inalterado nesse processo, o que inclusive colaborou para reforçar as desigualdades de gênero, de raça, de classes e etc. E a pesquisadora lamenta dizendo que o modelo de democracia liberal moderna e seu Estado concomitante é um Estado que não é só burguês, mas também é racista e patriarcal. E que as pessoas são vistas como livres, mas que algumas são mais livres do que outras. Segundo algumas estudiosas, a expansão do patriarcado da esfera pública à privada foi uma consequência da expansão do capitalismo, que requer uma maior participação de pessoas nos meios de produção. E embora o patriarcado exista há mais tempo que o capitalismo, na sociedade moderna ambos se mesclaram para gerar uma associação vantajosa na qual um sistema se beneficia dos outros. Para essas pesquisadoras, o papel submisso da mulher ao homem rende frutos ao capitalismo, como por exemplo através dos ganhos gerados pela força não remunerada da mulher, que se responsabilizam pelo cuidado do lar e da educação dos filhos. E da mesma forma, ao contar com um sistema econômico que diminui a mulher e que paga menos pelo trabalho feminino, o patriarcado ganha mais uma ferramenta para perpetuar a dominação do homem sobre a mulher. E embora os anos tenham passado e muitas mudanças ocorreram a nível social, econômico, político e tecnológico, o patriarcado e seus fundamentos de opressão e subordinação seguem vigentes. Alguns exemplos podem ser que, embora hoje em dia seja muito comum que homens e mulheres saiam para trabalhar, normalmente as tarefas domésticas caem sobre as mulheres e terminam sobrecarregadas pelo cuidado da casa e da educação dos filhos. E mesmo vivendo em um mundo que aceita uma maior liberdade, o homem é estimulado a explorar sua sexualidade, enquanto a sexualidade feminina é reprimida e desvalorizada. E ainda que mesmo realizando as mesmas tarefas, as mulheres ainda recebem salários inferiores quando comparadas com os homens. E um estudo do IBGE de 2018 mostra que as mulheres ganham ao redor de 20% menos que os homens em todas as ocupações selecionadas na pesquisa.
O principal aspecto do patriarcado é o fato de ser extremamente favorável e benéfico aos homens, privilegiado nas principais esferas da sociedade. Porém, existem consequências desse sistema que nem sempre são de apenas vantagens para os homens. A pesquisadora Matos exemplifica que as sociedades patriarcais estão fundadas na ideia de que a masculinidade precisa estar centrada na violência e virilidade para se sustentar essa posição de mando e domínio onipresente. Assim, o patriarcado exige que seus homens atuem de acordo com um modelo de muita agressividade. E a pesquisadora explica que a consequência desse modelo de masculinidade, por exemplo, é a participação e envolvimento dos homens em muito mais conflitos do que as mulheres, como por exemplo nas guerras. Porém, ela frisa que ainda assim a situação privilegiada do homem frente à sociedade garante a hegemonia desse sistema por parte especialmente dos homens no topo da escada do poder, que constroem e sustentam esse modelo. E ela diz que eles estão na condição absoluta do privilégio e que se beneficiam demais, tendo muito poucas desvantagens desse modelo de masculinidade, porque são outros homens, os não brancos, os não cis, que morrem nessa lógica de disputa de uma sociedade bélica que sustenta esse modelo de patriarcado racista e branco. E o objetivo do movimento feminista é denunciar os absurdos gerados pelo patriarcado e colocar todas e todos em uma situação de igualdade. E ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, as feministas não buscam instaurar o matriarcado, no qual o papel de dominador seguiria existindo, mas que é muito pelo contrário. O movimento feminista questiona as limitações impostas às mulheres e coordena ações de denúncia e tomada de responsabilidade com foco em gerar uma sociedade realmente igualitária. Então a luta do feminismo está intimamente conectada com outras lutas, já que para alcançar uma sociedade 100% igualitária e democrática para todas as pessoas, é preciso abolir outros tipos de discriminação, como o racismo, a homofobia e entre outros. A divisão do trabalho é estruturada nos gêneros das pessoas, com base na propriedade privada e na família monogâmica, teria sido, historicamente, a primeira forma de desigualdade de classes. E com o estabelecimento do patriarcado e da família monogâmica, a mulher passou a ser desvalorizada ainda mais, assim como seu papel na sociedade, tendo como principais funções, em geral, a função do cuidado e da reprodução familiar, enquanto que as funções associadas aos homens estão relacionadas aos assuntos públicos e produtivos, que seriam, entre aspas, geradores de riquezas, e com isso passam a legitimar sua dominação. As funções associadas às mulheres, na maioria das vezes, estão relacionadas aos assuntos domésticos e de reprodução, e tornam-se desvalorizadas. A divisão técnica e social do trabalho se desenvolveu rapidamente no capitalismo europeu. As tarefas se tornaram cada vez mais especializadas e fragmentadas. No final do século XIX e início do século XX, inúmeras leis de proteção à mulher passaram a proibir o trabalho feminino em ocupações consideradas mais pesadas ou perigosas, já que isso havia trazido problemas de ordem moral, resultante no fato de que as mulheres terem mais facilidade em trabalhar fora do espaço da casa. Na França, uma lei do século XIX, uma lei do século XIX, especificamente em 1892, proibia as mulheres de exercer o trabalho noturno. No Brasil, uma mesma lei foi expressa em decreto em 1932, no século XX. Embora que muitas dessas leis viessem a proteção das mulheres exploradas pela indústria, assim como ocorria com as crianças, acabaram por confiná-las ao cuidado doméstico e a trabalhos realizados em casa, subremunerados. Os movimentos de emancipação feminina na Europa, particularmente nos anos de 1960, questionaram a falta de liberdade e as normas rígidas adotadas em relação às mulheres. Inúmeras conquistas já haviam sido alcançadas em boa parte do mundo ocidental, como o direito ao voto, a licença à maternidade e ao divórcio. Entretanto, o mercado de trabalho ainda era muito restrito. Foi somente a partir da década de 80,
com o movimento intenso da globalização, que a participação feminina na população economicamente ativa e na população ocupada cresceu em boa parte do mundo. Vale ressaltar que a Revolução Industrial no mundo é um dos principais marcos da entrada da mulher no mercado de trabalho. Com o avanço dos processos de industrialização, sobretudo a partir da década de 30, o aumento da demanda por mão de obra abriu espaço para que as mulheres saíssem de casa e entrassem na indústria, mas com salário menor do que os homens, mesmo ao exercer as mesmas funções. E antes disso, elas se dedicavam exclusivamente ao trabalho doméstico, no cuidado com a casa, com as crianças e com a alimentação da família, garantindo uma base sólida para que os homens pudessem trabalhar fora e, entre aspas, sustentar o lar. Em decorrência disso, a industrialização abriu espaço para mulheres e, junto delas, as suas lutas. Em 1970, o movimento feminista explodiu nos Estados Unidos e atingiu com força a América do Sul, inclusive o Brasil. Os gritos por liberdade, igualdade de gênero e direito das mulheres ecoaram por toda a América, dando início a um longo processo de lutas e muitas conquistas. E com essas conquistas, desde então, as mulheres ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho, contribuindo maravilhosamente para a economia do país. Isso é o que afirma a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. A economia brasileira poderia aumentar até 382 bilhões de reais se incluísse mais mulheres no mercado. Claro que nem tudo é um mar de rosas e a luta continua. Apesar do direito já conquistado pelas mulheres no mercado de trabalho, ainda há muitos desafios pela frente. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgados em 2019, 65% da mão de obra geral no mercado é ainda masculina, enquanto que 45% da mão de obra geral no mercado é feminina. E, segundo a mesma pesquisa, as trabalhadoras brasileiras podem receber até 20% a menos do que os homens, mesmo possuindo ensino superior e exercendo a mesma função. A presença da mulher no mercado de trabalho é cada dia mais forte. Elas ocupam cargos importantes, tomam decisões e contribuem para o desenvolvimento das empresas e para a economia do país. Apesar dos desafios, que ainda são muitos, elas ainda seguem firmes na luta por direitos, provando a sua potência profissional. Olá, bom dia, meu nome é Lislaine, vou dar continuidade à apresentação junto com o Anderson e nós iremos falar sobre a divisão sexual do trabalho e espaço. No Brasil e em quase todos os países do mundo, nós podemos ver o aumento de mulheres ocupando espaços em cargos que antes não eram muito ocupados por ela, mas ainda assim a diferença salarial do homem para a mulher ainda é muito grande. Dados estatísticos revelam que as mulheres recebem cerca de 30% a menos que os homens. Ou seja, isso é um dos piores índices de diferença salarial por gênero no mundo. E além dessa questão salarial, as mulheres ainda trabalham mais horas que os homens, porque elas também são responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidar de filhos, parentes, avós, enfim. E em situações mais precárias ainda vivem as mulheres trans. De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, 90% desse grupo só encontra trabalho em prostituição e apenas 5% está no mercado formal. Enfin, vous savez quelles sont mes idées sur la condition des femmes. C'est que pour les femmes, ce qu'il y a à atteindre, c'est une émancipation totale, radicale, qui fasse d'elles réellement les égales des hommes à part entière, et que cette émancipation ne peut s'obtenir que par le travail. Il faut que les femmes travaillent exactement d'une manière aussi universelle, que ça soit aussi normal pour elles que pour les hommes, pour que sur les plans intellectuels, psychologiques, moraux, elles puissent également se sentir profondément et de l'intérieur les égales des hommes. Bon, et pour qu'elles puissent le devenir et avoir des responsabilités économiques, politiques, sociales qui soient équivalentes.